guys! How are you? Gente, quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Gravando vídeo assim sozinha, naquele estilo que eu vinha fazendo logo quando eu comecei aqui o canal, né? E aí, estive fazendo mais vídeos, estilo vlog. Inclusive, quero saber, vocês gostaram? Estão gostando aí desses vlogs que eu postei em cada capital que eu passei durante meu mochilão? Comenta aí o que é que você tem achado desse tipo de vídeo. Que em breve tem mais, hein? A temporada de viagens não acabou, não. Muito pelo contrário, está só começando. Tem muito tempo que eu não apareço aqui assim, fazendo esse modelo de vídeo. Como vocês viram aí no título, vai ser um vídeo analisando o inglês. Eu amo esse tipo de vídeo, amo, porque eu posso ver pessoas brasileiras, assim como eu, falando inglês, falando um outro idioma. E, claro, deixando claro que esse vídeo não tem o intuito de falar mal do inglês da pessoa, de criticar ninguém, de manchar a imagem de ninguém. Eu só vou estar analisando no meu ponto de vista como, primeiro, uma estudante brasileira de idiomas, né? Não só inglês, mas outros idiomas, então vai ter coisas ali, dependendo do que a pessoa falar, que eu vou me identificar, porque eu passo também por isso, esquecer uma palavra, etc. E também como professora de inglês, dar algumas dicas do que a pessoa poderia ter falado, uma expressão e etc. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer aprender idiomas e também quer acompanhar os meus vlogs fazendo mochilão pelo Nordeste, pelo Brasil inteiro, e também aprendendo idiomas por aí, praticando espanhol por aí pelo Brasil e mundo afora, já se inscreve aqui, tá? E fica comigo até o final. Como você viu aí no título, eu vou analisar o inglês do Marcos Mion. Eu tô olhando pra lá porque o meu computador está lá, mas eu vou colocar aqui. Marcos Mion é um apresentador muito bom, tem muita experiência aí. E eu não sabia que ele falava inglês, mas também não tô surpresa porque, assim, como o cara é demais, assim, ele é ótimo, ele é um ótimo apresentador. Tudo. Eu acho que inglês é o mínimo, né? Pra poder ter acesso a pessoas de outros países, atores, artistas de outros países. Então mostra a importância aí de você saber inglês na sua profissão, independentemente da qual seja. Inclusive, se você está pensando em aprender inglês, eu sou teacher de inglês, então vou estar deixando aí as informações na descrição desse vídeo se você quiser aprender inglês comigo, tá? E eu também tô preparando novidades para quem quer aprender não só inglês, mas qualquer idioma sozinho. Então, se você quiser aprender comigo, tem as informações aí embaixo. Se você quiser aprender sozinho e quiser saber como fazer isso, como eu faço isso com outros idiomas, também vou deixar as informações aí. Então agora vamos começar. Nesse vídeo, ele está entrevistando o ator Jim Carrey, que é um ator também que eu gosto muito. E eles vão falar sobre o filme Sonic 2. Vocês já assistiram esse filme? Eu ainda não assisti, eu confesso, gente. Eu queria assistir, mas não assisti nenhum 2. Comenta aqui o que é que você achou desse filme. Então agora vamos ver ele entrevistando o Jim Carrey. Listen to the most in your life. Your favorite line as Dr. Robotnik. Oh my gosh, that's really difficult. Já de início, eu consigo perceber algo muito interessante, que eu quero deixar claro aqui, que eu quero, sabe, colocar na cabeça de muitas pessoas que estão começando a aprender inglês e muitas vezes foram sabotadas por esse pensamento de que devo falar como um nativo. Gente, em primeiro lugar, esse negócio de falar como um nativo é muito fake, porque assim, claro que você pode passar um tempo no lugar, pegar o acento, né, o sotaque, falando espanhol e sotaque espanhol assim. Pegar o sotaque daquele lugar, daquelas pessoas e acabar falando de um jeito parecido, né, com elas. Só que não significa que se você não fala daquele jeito, que você não é fluente, que o seu inglês não é bom. Isso é uma coisa que tem muitos professores aí, né, professores, entre aspas, gravando vídeo falando: fale como nativo, fale inglês como nativo, não fale assim, não fale como um brasileiro. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que essa questão de nativo, ela varia muito, porque nativo de onde? Porque inglês é um idioma falado no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países. Então, quando você fala nativo, primeiro, nativo de onde? Porque cada lugar tem o seu sotaque, o seu jeito de falar. E segundo, se você é brasileiro e está aprendendo inglês, não tem absolutamente nada de errado você falar inglês como um brasileiro que está aprendendo inglês. Afinal, quando você traz o seu sotaque, né, de brasileiro, você está trazendo suas raízes ali. Então, o importante é você falar de uma maneira que seja clara e que dê para o outro entender. Então, Marcos Mion, quando ele abre a boca para falar, você vê que ele não tá nem aí para falar como um americano, porque a gente vê alguns brasileiros falando, né, que a gente, como eu falei, vive tanto no lugar que pega ali aquele sotaque do lugar. No caso do Marcos, você vê que ele é um brasileiro falando exatamente como um brasileiro que fala inglês. São claramente. E o bom é que ele fala as estruturas de uma maneira bem correta. Olha só essa frase aqui. The song that you have listened to the most in your life. The song that you have listened to the most in your life. Ele fala bem forte mesmo, dá pra sentir o peso do português na hora dele falar inglês, porque a gente sabe que o inglês é o idioma que é falado um pouco mais soft. The song that you have listened to the most in your life. É mais enroladinho, é mais suave. Mas o importante é que ele tá falando ali com a estrutura certinho. O engraçado é que ele usa o present perfect, que é um assunto meio chato. The song that you have listened. You have listened. Então, quando tem have,
E o verbo no passado, no past participle, ali no passado particípio, ele faz parte do present perfect, que é um assunto para outro vídeo. Inclusive, se você quer entender esse assunto, tá aprendendo na escola ou no seu curso e quer que eu grave um vídeo trazendo esse assunto aqui, já comenta aí. Dá pra ver que ele usa a estrutura de maneira correta e não se preocupe em falar como um nativo. Então, isso é muito bom. It's Marcos Mion. I'm from Brazil. Hello, Marcos. Man, How are you, Marcos? right now, one of the best times of my life. You know, Really? I know I'm in my position. I should really play it cool. You know, I'm just freaking out. Oh, that's It's a very one of the special advantages of living a long time in this business is I have people of every age who come up to me and say like, wow, there was something special there and it was a Yeah. good part of my life. So Yeah, I'm very, very lucky. I am the lucky guy today. No, you can bet on that. Fiquei até arrepiado. We're gonna talk about Sonic. I'm gonna talk about your movies. Don't worry. But I mean, it's been a lifetime for an opportunity to talk to Yeah. you, even if Oh. for a minute. I'm very proud of you. I feel very proud of you. We don't know each other, but you've been an inspiration from me. When I was a teenager, you were my comic relief. You were the guy that I would turn to for good laughs. I knew all your faces, your lines. Now that I'm a father, I'm a person that has a very important position in Brazilian entertainment. I am very inspired by all your interviews. The way you grew up and you matured, you became such a wise man. And the same way that I had you as an inspiration when I was a teenager for all the goofiness and the craziness. Goofiness, usou aí a palavra goofiness, que é palhaçada, né, como tem na legenda. Ou seja, ele usou uma palavra, digamos, um pouco não tão comum, um pouco mais achegado do inglês, e dá pra perceber que o Marcos, ele tem influência, ele fala, ele realmente, de fato, ele é fluente em inglês, não tem como negar, e não é porque ele fala rápido, entre aspas, é porque quando você fala inglês, você é fluente em qualquer idioma, você não precisa estar buscando ali palavras, deixando claro que se você tá começando no inglês ou em qualquer outro idioma, o que você consegue se comunicar, seja algumas frases, algumas palavras, em um ritmo mais lento, é o certo, tá? Você está no caminho. Eu comecei assim, ele começou assim, todo mundo começa assim, tentando lembrar as palavras, vai aos pouquinhos, mas vai com o tempo que as palavras vão chegando e você vai se acostumando. Mas quando você é fluente, cada vez mais a sua fala vai ficando mais dinâmica, né? Isso é fato. Dá pra perceber isso no inglês dele. Now I have you an inspiration for the way that you think, your values, how you stand for what you believe in, your faith. So congratulations, man. You really you make it worth for the oxygen that you use in this earth. Thank you so much. I really appreciate that. I've always had a conscience about what I do as far as, you know, the movies I choose and try to tell stories and even be provocative in ways that aren't blatantly violent or kind of bad for. It's like it keeps reintroducing itself to new generations of. Profound stuff. You know, whenever you're in Brazil, I'd love to have you over at the house for dinner. Okay. And so we could talk about all stuff, Sounds all good. things. I But know right now, where I will eat in Brazil. Cadê a minha educação? you have a friend here in Brazil who just Thank wants you. to chat and exchange ideas with you. Yeah. But listen, I have a bit here on one of my shows that's called the Mionzera Questionnaire. Mionzera, inspired by my name, and it's a questionnaire. That the thing is, you just have to answer the first. Eu acho muito interessante essa questão do inglês. The thing is. O caso é, a questão é. Tem essa expressão muito utilizada no inglês. Ó, the thing is. E quando você não tá acostumado a ouvir essa expressão, você pensa que ela não faz nenhum sentido. Porque realmente, como se você falasse em português, ó. A coisa é. A coisa. Em português não faz sentido. Mas em inglês, a coisa, no caso. O que ele vai falar, o que ele vai fazer é o seguinte, é assim que vai funcionar. Então, isso tem a ver com fluência. Tanto pra você falar, buscar esse the thing is, vai funcionar do seguinte, the thing is, jogou ali, né, bem do dia a dia, uma expressão bem do dia a dia, como pra você entender, porque se você tem influência, né, em entender o inglês, você vai ouvir a pessoa falando e ali no contexto você, tipo, não vai parar pra pensar na palavra the thing como a tradução original, a coisa. Vai introduzir o assunto. Então, achei isso bem interessante. Thing that comes to your mind as I say a word or ask a question, okay? And you feel free to answer whatever you want. Sure. The only rule is do not overthink it, okay? Okay. Ready? First, Yeah. first thing that comes to your mind. Ready? E eu diria que tá parecendo mais um sotaque nordestino, tá? Porque eu sou nordestina, então quando eu falo inglês, eu sinto também meu sotaque nordestino. Você fala, ready? Do you understand? Yeah. Acting with Sonic in one word. Uba Uba. One thing you have in common with Dr. Robotnik. A 300 IQ. Your favorite line as
Favorite line, para quem não sabe, line é linha, line também é fila e line também é a linha do texto, ou seja, a fala, né? O ator ele precisa ali decorar o texto, então ele tem ali as falas. Então, no contexto, né, isso também tem a ver com você estar familiarizado com o inglês. No contexto, a palavra line você já vai pegar ali que é essa linha que ele tá falando, né? É a fala. Então, caso você não tenha entendido isso, your favorite line, ele falou line é linha, assim, line é linha no sentido aí da fala, né? Ele tá perguntando qual é a fala dele favorita. Oh my gosh, that's really difficult. I think my favorite line is probably on the cutting room floor, but my favorite line was, it was not a line, it was a word. It was. Ele diz, my favorite line is not a line, is a word. Ou seja, não é uma linha, não é a frase completa, é uma palavra. Vamos ver que palavra é. It was pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Jesus Christ, I didn't say anything. That's perfect. That's great. And I keep Did you trying to memorize get it into the movie. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Did you memorize it quickly? Fairly quickly, yeah. I Favorite have a line? special way of memorizing things, by the way. Favorite word? Favorite word? Chowder. A word that you hate. Chowder, não conhecia essa palavra, chowder. Só conhecia soup. A word that you hate. I don't hate words. That's good. Uma coisa interessante, no português, né, como a gente é brasileiro, a gente tem a tendência de aumentar o final. Por exemplo, a gente fala WhatsApp, Facebook. E na hora de falar hate, a gente coloca no final hate. Não que isso seja errado, tá? Isso é normal, faz parte. Só que quanto mais a gente puder evitar, melhor, porque tem palavras que no inglês, se você falar com um som um pouquinho diferente, vai soar para o nativo ou para outra pessoa que fala inglês diferente. Sabe que o Marcos ele fala hate e o Jim Carrey já fala hate. Então o T do inglês ele é mais suavezinho. That's okay. A reason to be proud. A reason to be proud. I have 3 grandchildren. 3 beautiful person that- grandchildren. And a person that inspires you. Oh my gosh. That's a little deep. Buddha. That's great. Buddha. The song that you have listened to the most in your life. I listen to Gregorian chants. Really? Yes. That's awesome. I think You see, they're vastly underrated. You're a cool guy, man. You're so cool. That's No, I great. honestly, people would be shocked. Like I get up in the morning, I make my coffee, I sit on the porch, it's solfeggio tones. God, what the first thing that comes to your mind? All When you is think divine and we are that. Thank you so much. Can you please just send a kiss for my 3 kids, Romeo, Donatella, and Stefano? Hello, Romeo, Donatello, and Stefano. I love you very much. And Romeo, Donatella e Stefano. O Marcos aí, ele quis falar o nome, né, dos filhos dele com o sotaque do inglês. Ah, mas nome não tem tradução. Nome não tem tradução, ele tem a adaptação, tanto na parte escrita como na pronúncia. Só que o que acontece? Para ficar mais fácil da pessoa que fala inglês entender, você adapta ali um pouquinho. Por exemplo, meu nome é Ava, e aí eu posso falar, hey, my name is Ava. Então, Ava, A-V-A, mas eu posso falar, my name is Ava. Então, seu nome não muda. O que vai ter uma adaptação ali que provavelmente o Marcos fez para que o Jim Carrey pudesse falar de uma maneira mais, entender, né, melhor. E aí, meu veredito sobre o inglês do Marcos Mion. O inglês dele, eu gostei muito. Eu acho que foi um dos melhores, um dos que eu mais gostei aqui. Eu já reagi ao inglês da Maísa, já reagi ao inglês da Anitta, já reagi ao inglês da Larissa Manoela, não lembro, acho que, enfim. Já reagi ao inglês da Bruna Marquezine, inclusive a galera, um dos vídeos mais vistos. A galera na internet tava falando muito bem do inglês dela, porque assim, ela parecia uma pessoa nativa falando inglês. Acho que o do Marcos Mion é um dos que eu mais gostei, porque assim, me parece que o Marcos Mion aprendeu inglês depois de adulto, né? Porque dá pra perceber quando a pessoa ela fala inglês ali desde novinha, porque eu dou aulas para adultos. E eu sei que o adulto, questão principalmente da pronúncia, por ele não estar tão acostumado como uma pessoa que já veio ali desde nova, né, falando inglês, ele vai ter algumas palavras que ele vai pronunciar com uma certa dificuldade ou de uma maneira, e aquela pessoa que começou mais tempo, ela tem mais familiaridade. Minha opinião, pelo que eu vi, estou dizendo que eu acho que o Marcos deve ter aprendido inglês depois de adulto. E o que é que eu quero dizer com isso? Não tem idade para você começar a aprender inglês ou qualquer idioma. E o segundo, esse vídeo dele foi um dos que eu mais gostei de reagir, né? De brasileiros falando inglês, porque mostra claramente uma pessoa brasileira falando inglês. Tipo assim, perfeito. O inglês dele eu diria assim, perfeito. Inglês que dá pra compreender, um inglês compreensível e que não é... Você vê que ele tá falando como um brasileiro que simplesmente tá dizendo assim, vou falar inglês, vou entender, vou me comunicar. Você não vê ele enrolando ali e tal. Você falou tudo da maneira
corretíssima, melhor impossível. Gostei e a minha nota para o inglês do Marcos Mion é 1000 de 10. 1000 de 10. E você, o que é que você achou do inglês do Marcos Mion? Comenta aqui o que é que você achou, se você acha que ele pode melhorar, ou se você acha que foi muito melhor, se você fala melhor do que ele, se você quer chegar no nível dele. Eu achei super legal, não só a maneira dele falar, como a segurança também na hora de falar inglês. Então, parabéns, Marcos. Um beijo aí pra você e sua família. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para mais vídeos que eu tô preparando muita novidade por aí. Thank you, kisses and bye bye.